Boa noite. Vamos para mais uma gravação que fala sobre os filisteus quando eles venceram os israelitas e a arca foi tomada. Então vamos para a palavra de Deus que diz: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e eles saíram contra os filisteus na peleja. E quando chegaram junto a Ebenezer, os filisteus se acamparam junto à Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem para sair contra Israel. E foi travada a batalha. Israel foi ferido diante dos filisteus. E feriram na batalha em campos abertos quase 4.000 homens. E já utilizando e voltando o povo de Israel, disseram os anciãos de Israel: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança para o meio de nós, para que nos livre da mão dos seus inimigos. Então, aqui a palavra de Deus está nos colocando de uma certa maneira que as nossas atitudes, elas modificam as nossas vitórias. Então, muitas vezes nós erramos, mas não assumimos. Então, essa gravação é para que nós possamos nos policiar, ou seja, nós sabemos que alguns erros nós cometemos. Quais foram os erros que Israel colocaram diante de si que impediu que eles fossem vitoriosos? Ou seja, Israel ainda vai perder a Arca da Aliança e ainda vai ter uma morte muito maior. Aqui a Bíblia nos vai falar que foi tomada a Arca de Deus e os filhos de Eli, que era Ofni e Finés, morreram. E no versículo 10 diz: Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens a pé. Então a Bíblia está nos orientando que não é o fato de nós possuirmos algo como sagrado, como a Arca da Aliança era para os filisteus, era uma... Só que a arca, ela não era sagrada por si própria. A arca, ela representava a vinda do Messias, que seria alguém como os objetos que estão ali representados, seria uma analogia. Então, dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão que floresceu, ali tinha o maná, que representava o quê? Representava a nova vida que nós teríamos com Deus, porque de uma simples vara seca, Deus faria florescer uma nova vida. E ali o maná que veio do céu, ou seja, o pão que veio do céu, que era Jesus Cristo, que veio para saciar os famintos e veio para dar uma nova vida para nós. A Arca da Aliança era um símbolo, mas eles achavam que ela tinha algum poder, alguma coisa mística. E o que era para ser feito, que vai ser feito muito depois, era o que a Bíblia nos relata aqui. Ofni e Finés eram pessoas que não cumpriam as suas obrigações. Eli, que era seu pai, que era juiz, também não cumpria as suas obrigações, porque não queriam que seus filhos fossem contrariados. Israel começou a reclamar e Eli não fazia nada. E o que aconteceu? Israel se afastou de Deus porque achou-se no direito que, já que o juiz não fazia a sua obrigação e os sacerdotes não faziam a sua obrigação, eles também não eram obrigados a ter as suas obrigações em dia. Então, o que ocorreu? Ocorreu um afastamento, um aumento de pecado que vai nos trazer um inimigo mais próximo. Ou seja, o inimigo vai querer ganhar terreno sobre nós.
E quando nós tiramos do meio, ou seja, quando morre Eli, quando morre Ofni e Finéias, foi tirado o pecado do meio do povo. O povo começou a ver que Deus cobrou o que de uma fazendo uma metáfora aí, Deus cobrou o boleto. Deus cobrou aquilo que eles não estavam fazendo. Quando nós não fazemos, Deus coloca alguém no lugar. Deus tem pronto alguém para colocar no lugar. Ele pode pegar qualquer pessoa de qualquer lugar, pode ser até mesmo da rua, ele coloca num trono de rei. Então, quando nós não assumimos a nossa posição, Deus coloca coloca outra pessoa no lugar. Então, vamos nos policiar, vamos começar a mudar as nossas atitudes, porque quando mudamos a nossa atitude, acontece o que vai acontecer nos capítulos mais para frente. Deus começa a agir. Começa uma mortandade no meio do povo filisteu, e eles começam a descobrir que a Arca da Aliança era uma das responsáveis, porque Deus estava agindo sobre aquele povo que estava desfazendo-se do povo de Israel, ou seja, do Deus de Israel. E passou para outro povo, que aconteceu a mesma coisa. E eles começam a ficar apavorados e acabam devolvendo a Arca da Aliança e tendo que pedir desculpa ao povo de Israel. Ou seja, aqui a Bíblia é clara em nos informar, enquanto não foi tirado o erro do meio do povo de Israel, Deus não agiu. Deus não age na incredulidade, Deus não age no falso temor, Deus só age na verdade. Então, possamos hoje tirar tudo aquilo que está dentro dos nossos corações que não agrada a Deus e começar a agradar a Deus em espírito e em verdade, porque a Deus ninguém engana. Aqui os israelitas estavam achando que porque alguém não estava fazendo o seu dever, que eles não poderiam fazer, eles teriam esse direito. E nós não temos esse direito. Se alguém não está fazendo a sua obrigação, continue fazendo a sua. Porque Deus vai te glorificar, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar numa posição diferente daqueles que não servem. Então eu espero que essa palavra venha de encontro para o seu coração e que Deus possa te abençoar grandiosamente.